Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo, reunidos para o nosso culto matinal dominical. Hoje, 18 de dezembro de 2022, uma semana antes do Natal. E também o aniversário nosso de casamento, que foi em 18 de dezembro de 1976. E vamos iniciar esse nosso momento de culto lendo a palavra de Deus sobre o nascimento de Jesus, que se encontra em Lucas, capítulo 2. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado.
e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu li Lucas capítulo 2 até o versículo 35. Nós vamos cantar um hino sobre o nascimento de Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vem dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, anjos e homens deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo Jesus, Filho amado. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-nos todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, anjos e homens deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todos nós que crescemos nele tenhamos a vida eterna. Obrigada, Senhor,
pela fé que o Senhor nos concede, pela graça, pela misericórdia, pelo perdão e pelo teu grande amor por todos os homens. Amém. Por essa luz que veio ao mundo, dissipando as trevas. Ó Jesus, glorificado seja o teu nome, que neste Natal possamos estar glorificando o nome do Senhor, buscando em todos os nossos caminhos e nos entregando totalmente a eles. Obrigada, Senhor, pela semana que passou, por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos, porque o Senhor é rico em abençoar. E o Senhor quer que todos nós sejamos felizes, gratos e reconhecendo o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade. Obrigada, Jesus. Queremos agora colocar a nossa vida, a minha vida do Michel, que estamos completando 46 anos de casados hoje, que a tua bênção permaneça conosco, porque até aqui o Senhor nos abençoou, nos ajudou a perseverar na aliança do casamento e a preservar o amor que o Senhor colocou em nossos corações. Por isso te louvamos, te agradecemos por esta data, que também é uma semana antes do Natal, quando comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, porque pudemos conhecer a Jesus e ser Ele o nosso maior tesouro, Pai, e aquele que está conosco na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Obrigada, Jesus. Que cada um dos que estão conosco, dos que ainda vierem a ouvir, sejam abençoados, recebam, Senhor, das tuas bênçãos e se alegre com o nascimento deste menino que trouxe luz ao mundo. Obrigada, Senhor, por tudo. Vamos agora ouvir a tua palavra, dá sabedoria ao Michel, enche ele da tua graça, do teu Espírito Santo, para que ele possa transmitir o ensino bíblico de hoje. Abre os corações, as mentes, para entendermos e compreendermos essa tua mensagem. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia, queridas irmãs e irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. E eu gostaria de continuar falando sobre a alma humana. E hoje eu quero trabalhar o tema que é a alma do primeiro homem e a alma do último Adão, também chamado o segundo Adão. Então, a alma do primeiro Adão, formado por Deus, e a alma do último Adão, o segundo Adão, gerado por Deus. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45, para nós meditarmos a respeito desse assunto. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E assim como é o homem celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O primeiro Adão, queridos, desde o momento em que o Espírito Santo foi soprado naquela massa que Deus plasmou, que ele formou o sentido com a terra, a estrutura física, corpórea do homem, diz que o homem se tornou alma vivente. O Salmo 119, 25, diz que a alma está apegada ao pó, ela está apegada ao contexto terra. Por quê? Porque o homem foi feito para administrar, juntamente com Deus, esse lugar do paraíso, aonde que ele deveria cultivar e guardar. Então ele tinha que ter um corpo físico. E a alma dele fica mais voltada para esse sentido para realizar a obra, mas o seu espírito soprado fazia com que ele tinha uma conexão com Deus. Deus falava com ele, ele falava na viração do dia com Deus, e assim havia uma comunhão entre o primeiro Adão e o seu Criador, até que alguma coisa aconteceu e o homem se afastou de Deus, tomou uma consciência não mais de si, mas tomou uma consciência para si, interesseira, e se afastou de Deus. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu com essa alma do ser humano, afastado de Deus. Em 1 Samuel 2,21, nós podemos entender que essa alma desse ser humano está sempre na presença de Deus, sempre. Porque não tem como você viver sem estar ligado com Deus, como o Criador. E ela cresce sempre na presença de Deus. Então, há uma tendência desse homem, mesmo afastado de Deus, continuar recebendo todas as bênçãos, o sol, a chuva, o crescimento e tudo mais. 1 Samuel 2,26, lemos que o jovem Samuel crescia em estatura. Veja como é interessante. O jovem Samuel crescia em estatura. Estou tomando ele como um exemplo, mas que serve para todos os filhos adâmicos. Crescia em estatura, isto é, física. E no favor do Senhor e dos homens, isto é, no contexto da sua alma. Era uma alma que pensava no Senhor, procurava o Senhor e gostava de ter uma relação com esse Deus, esse Senhor. Também lemos em 1 Samuel 3, 19 a 21, que Samuel crescia e o Senhor era com ele. Então veja que o homem adâmico, mesmo afastado, Deus estava sempre com ele. E aqui ele está se referindo a uma pessoa que é um pouco diferenciada, porque Ana gostaria de ter um filho. E ela trouxe esse filho, Samuel, para servir ao Senhor, porque ela foi abençoada, porque ela não tinha filhos. E ela, como foi abençoada, ela entregou essa criança ao cuidado de Deus. E diz que nenhuma das palavras de Deus Samuel deixou cair por terra. O que ele estava querendo falar aqui é que ele guardava constantemente tudo que se referia às coisas de Deus. Então ele guardava a palavra de Deus. De Dan a Berseba, continua falando o texto em 1 Samuel, todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, porque ele era a expressão da palavra de Deus aonde ele se encontrava. Desde criança, ele foi guardando assim a palavra de Deus no seu coração, e o Senhor continuou a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra, diz o Senhor, se manifestava ali a Samuel. Então é necessário que a palavra de Deus expresse no nosso espírito a compreensão e o entendimento do que Deus tem e gostaria que assim o fizéssemos. E Samuel era essa expressão.
Assim, a palavra de Deus, guardada no coração, percebe e praticada, Samuel revela como a alma humana, um descendente de Adão, vivia agora numa relação e uma comunhão com Deus. E essas pessoas do Antigo Testamento eram chamadas, as que guardavam a palavra de Deus, viviam segundo seu propósito, de santas, de justas, e assim a gente vai perceber que o próprio salmista, no Salmo 131, 2, diz que ele aprendeu a fazer com que a sua alma fosse como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Que ele aprendeu a ter uma alma que não tinha interesse maior para as coisas do mundo. Ele gostaria de ficar no aconchego, como uma criança que não tem interesse mais em mamar, buscar esse contexto de mamar para poder se alimentar, mas ele gostaria de sentir o aconchego do colo da mãe, e ele falou que a sua alma se aconchegava assim, de uma forma em paz com o próprio Criador, em Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, fazendo agora um paralelo que esse último Adão, o segundo, desde o momento da concepção do seu corpo físico pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, gerando assim o corpo que foi formado pelo Espírito Santo, ele teve a sua alma semelhante à nossa, mas ela se movia em espírito, não se movia em direção ao pó, às coisas terrenas, mas se movia às coisas divinas. Por ser Jesus o Cristo, o Espírito vivificante e não uma alma vivente. Então ele era verdadeiramente humano, homem, e verdadeiramente divino. Vamos ver isso na sequência. E por que isso? Porque Jesus, ele não tinha a palavra de Deus. Ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é a palavra de Deus encarnada e que, gerado agora numa forma humana, passa a expressar a perfeição de um homem pleno, completo, cheio de vida. Então, é a expressão do próprio Deus numa forma humana, de modo que ele pode agora transmitir para nós não só uma vida plena, mas também uma vida eterna, porque está focado nele todas as coisas, porque nele foram feitas todas as coisas, para ele, por ele e para a glória dele, e todas as coisas voltarão a estar novamente centradas nele no final. Como homem, Jesus Cristo nasceu, ele aprendeu a cultura judaica, ele aprendeu a linguagem, ele foi à escola, aprendeu a escrever, foi à igreja juntamente com seus pais, à sinagoga, e aprendeu também as escrituras sagradas. Quero destacar um fato muito interessante para comparar a alma humana com a alma desse homem chamado Jesus Cristo, que nasceu agora numa expressão não de formação de Deus, mas esse último Adão, o segundo Adão, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que é nascido da carne é carne, são os descendentes de Adão. O que é nascido do Espírito é Espírito. Afirma em Lucas 2,52 que o homem Jesus crescia em sabedoria. Veja como é diferente do que foi descrito lá para Samuel. Ele crescia não só em estatura, ele crescia em sabedoria. Primeira coisa que crescia. O que significa isso? Ele tinha a sua alma ligada a essa condição da palavra, porque ele é a plenitude da palavra de Deus. Ele é o Logos de Deus encarnado, o Verbo de Deus. Então a primeira coisa que destaca é a sabedoria. O que é sabedoria? É a capacidade da pessoa discernir a natureza das coisas. Então ele tinha essa capacidade da sabedoria de diferenciar, de discernir a natureza e de entendimento de diferenciar entre as coisas. Depois ele fala que ele crescia em estatura. Aqui ele está falando do contexto não da alma, agora está falando do sentido físico, em estatura. Isso também todo ser humano
Deus falava que diante dele todo ser humano cresce em estatura. Mas ele tem uma coisa que não descreve para o ser humano, que é crescia também em graça diante de Deus e diante dos homens. Lá ele fala que o homem cresce em favor diante de Deus e dos homens. Então, o que mostra que Jesus Cristo é totalmente diferente, foi formado e vocacionado para uma missão especial. Por isso que ele fala, sendo Jesus Cristo o Logos, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus encarnada, ele esvaziou-se da sua divindade. Ele é o próprio Deus. Não o Pai, mas ele é o próprio Deus revelado na expressão do Filho. E se revelou de uma forma humana. Então ele esvazia da sua divindade, é Deus, expressa na forma humana, a ponto de gostar de até ser chamado Filho do Homem. É o que Paulo vai falar a respeito em Filipenses 2, 5, 11, que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Mas na realidade a gente percebe que o homem adâmico, a sua alma tem uma tendência para essa condição do engano do seu coração, na sua forma sofismática de pensar. Ele, que era a palavra de Deus, ele se esvazia da própria condição divina. E o homem, que é fraco, então, na realidade, ele, tendo um pequeno contexto da palavra de Deus, Jesus era a plenitude da palavra. O homem, tendo uma centelha da palavra de Deus, ele já se vangloria como se fosse um divino falando. Por isso que Paulo, em Filipenses 2, 5, 11, fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo divino, não usurpou a condição de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, negou a si mesmo nessa condição divina, assumindo a forma de servo, tornando-se um semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Quem olhava para Jesus não conseguia ver nele o divino. Todos que olhavam para ele falavam, é um ser humano. E ainda não só desrespeitavam, mas rejeitavam ele. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja como é interessante esse ponto. Razão de Deus o exaltar e dar o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o nome de Jesus? É muito importante nós entendermos. É o Cristo. Por isso que Isaías 9, 6, 7 afirma que esse menino nascido, que nasceria, falando lá Isaías, muito antes do nascimento de Jesus, é Jesus, esse contexto humano. E diz lá em Isaías que daria, não só o menino nasceria, mas daria um filho. Que filho é esse? O Cristo, o Filho de Deus. Foi o que Pedro falou. Quando perguntaram, Jesus perguntou para eles, quem diz os homens que eu sou? Todo mundo foi falando a respeito de profetas, pessoas grandes, um Jeremias, um João Batista. Aí o Pedro toma a frente, ao ser questionado por Jesus, e vocês, o que dizem a meu respeito? Jesus toma a frente, Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esse menino que nasceu, homem de Maria, também é o divino, o Verbo encarnado. É muito importante entender que é a expressão do Filho de Deus, o qual tem esse nome. E que nome que Isaías fala que ele expressaria? Ele falou que ele teria um nome de maravilhoso, conselheiro. Você quer uma pessoa que dê melhor conselho do que o próprio Jesus, quando esteve aqui? Melhor conselheiro, maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque ele revelou o Pai Celeste. E a sua família, agora que você pode participar dessa condição divina.
Ele também foi chamado em Isaías como Deus forte. Por que o Deus forte? Porque ele consuma aquilo que Deus falou que faria. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí o que aconteceu? O homem perde essa condição e ofusca essa condição de imagem e semelhança e não expressa mais Deus através da sua vida. Por isso que ele falou, como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, em que o pecado o envolveu e o corrompeu, agora nós devemos trazer a imagem desse último Adão, ou segundo Adão, que é Jesus Cristo, para restabelecer aquele princípio. E na cruz, Jesus fez essa afirmação, Pai, está consumado. O que é que está consumado? Está consumado o projeto de Deus para que aquele homem formado lá no Gênesis, agora fosse espiritualmente o homem que pudesse ter a expressão da revelação do reino de Deus aonde ele se encontrasse. Por isso que ele é um Deus chamado como Deus forte. Ele não só consumou a obra na cruz, mas ele também reconciliou o homem com Deus, justificou o homem e tornou-o justo para praticar a justiça. Ressuscitou para ser, veja a palavra que fala, ele é conhecido também como o Pai da eternidade. Por que ele é conhecido como o Pai da eternidade? Porque Deus deu para ele muitos filhos. Ele em Hebreus diz assim, Pai, olha, essa condição da minha morte fez com que eu pudesse agora ter muitos filhos que o Senhor me deu. Muitos filhos e filhas, para Deus e para o seu reino. Razão de ser chamado o príncipe da paz. Por que o príncipe da paz? Porque ele foi a expressão da paz. Ele trouxe essa paz. Ele trouxe o reino de Deus e a paz aos nossos corações para sermos seus embaixadores agora no mundo enquanto vivemos. E depois gozarmos desse reino quando da sua vinda, em que ele dirá, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Para que tudo isso? Diz lá Isaías, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, isto é, sobre Israel, e sobre o seu reino, o reino de Cristo, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. E aí ele diz, o zelo do Senhor fará isto. Então nós podemos entender que esse homem, Jesus, ele é o único homem gerado por Deus. Ele é unigênito. Ele é, como se chama no grego, o Iós, o filho legítimo de Deus, que não tem nenhum pecado. É a própria essência do Criador, da palavra dele encarnada. Ele é o Iós de Deus. Nós não, nós somos chamados filhos por adoção em Cristo, tecna. E tudo isso já estava pré-determinado ou predestinado antes da fundação do mundo. Porque ele já sabia que o homem cairia, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e sabendo que o homem cairia, ele fez um antídoto e diz que o sangue, isto é, a vida de Cristo já era conhecida antes da fundação do mundo, para que o homem, ao se afastar de Deus e as criaturas celestes ao se afastarem de Deus, não acabasse todo o contexto da criação, porque ele bem sabia que muitos aceitariam o propósito para o qual fomos formados em Cristo e para a glória de Deus através de Cristo. Então, ele passa agora como o Cristo, ser o Cordeiro de Deus, que vem até nós para tirar o pecado do mundo. E é com ele que a gente se identifica, é com esse Cordeiro de Deus que agora a gente se identifica, dele se alimenta, dele bebe. Por isso que nós, domingo passado, falamos sobre comer e beber a ceia, e falamos que agora todo aquele que dele se alimenta e bebe, tem vida em si mesmo. Isto é, não tem a vida mais psique, tem a vida zoe, isto é, uma vida plena, completa, perfeita. Tem uma vida depois aion. Aion, que significa eterna. Então ele tem uma vida plena aqui e agora e eterna depois. Paulo
Paulo fala a respeito disso e Jesus veio trazer essa verdade. Paulo continua falando em Filipenses 2, de 12 até 18, que devemos desenvolver a salvação. A salvação é o aceitar essa obra vicária que Cristo fez por todos nós, nos libertando do cativeiro do pecado, da corrupção, e nos trazendo agora para fora dessa condição, para sermos santos, isto é, separados desse mundo corrompido, e podemos agora começar a vivenciar o conhecimento de Cristo e do seu reino. E como que ele fala que tem que desenvolver essa salvação? Com temor e tremor. Porque Deus, o Espírito Santo, é quem efetua, diz Paulo, em você tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, desde que a palavra de Deus, que é Cristo, está em você. Então já não sou eu quem vivo, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Por isso que Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo. A minha psique do velho homem já morreu. Agora eu sou uma nova criatura, por isso que Jesus falou para Nicodemos, você quer ver o reino? Ele falou, importa-vos nascer de novo. Se você quiser entrar no reino, é necessário nascer da palavra, Cristo, e do Espírito Santo, para que você possa entrar nesse reino. Para que isso ocorra, você deve preservar e perseverar na palavra viva. Esse Cristo é Cristo em nós, a palavra de Deus em nós. Embora tendo a palavra de Deus, nós não somos o Cristo, mas nós temos o Espírito de Cristo, e o Espírito Santo nos agora orienta e nos manda agora entender o que Cristo disse. Ele falou, negue-se como eu fiz a mim mesmo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, se você quiser ser meu discípulo. Tem muita gente que segue Jesus, mas não é discípulo de Jesus. Não se torna um filho de Deus. Não entendeu a revelação dele a respeito de um filho revelando o Pai. Mas se você agora se tornou um filho, então agora você vai querer mostrar que Deus é Pai para aqueles outros que ainda não o conhecem como Pai e revelar o seu amor na sua intimidade. E não mais como muitos ficam pensando num Deus de poder. Com a cruz, você morre para a sua psique, o seu velho homem, para aquela condição da alma que precisa crescer, se desenvolver, adquirir o que Jesus já foi adquirindo com a palavra sabedoria, graça, expressão de verdades espirituais. Então ele tinha sabedoria na alma, ele crescia em estatura como homem físico e ele tinha graça no espírito. A graça de Deus revelada estava lá. Um homem que expressava isso com muita graça. Então aquela vida velha, daquele velho homem, passa a ser transformada e morto para aquela vida velha, ele ressuscita espiritualmente para ser uma nova criatura. E se liberta dessa condição do cativeiro e se torna santo. E agora o Espírito Santo vai fazer esse processo da santificação na sua vida. E como que ele faz isso? Pedro diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Acrescente a tua fé, que foi confessada e professada, acrescenta virtudes, conhecimento, domínio próprio. Quem vai dando isso? O Espírito Santo, que é fruto do Espírito Santo. Então ele vai te ajudando a desenvolver essa condição que você já recebeu, que é a salvação. Ele desenvolve agora com o processo da santificação. Por isso Jesus fala, tende paz com todos, e a santificação. E aí ele fala, depois com perseverança, com fraternidade, até o amor ágape. Então começa com virtude para alcançar uma virtude maior, que é o amor desinteressado ágape, para ficar plenamente com o conhecimento de quem é Jesus Cristo para você. E aí o Pedro conclui dizendo no versículo 11, e para que você entra plenamente no reino eterno de nosso Senhor e Jesus Cristo. Esse reino que está no teu coração, você possa vivê-lo plenamente aqui agora e depois na eternidade, quando da sua vinda. Então você acaba crescendo em santificação.
E 2 Pedro 3,18, ele vai falar a mesma coisa da importância de ter esse crescimento em santificação. Na cruz, Jesus consumou a obra. Isto é, na cruz, o homem que nega a si mesmo e toma a sua cruz, ele consuma a condição de um homem que se torna pleno, que tem vida agora zoe, que é perfeito. Não quer dizer que perfeito não tem defeito. Perfeito significa completo. É um homem perfeito, que agora pode morrer, porque ele tem vida em si mesmo. A morte já não tem mais domínio sobre ele. E Jesus, na cruz, ele consuma esse homem perfeito, por isso que a morte não poderia retê-lo. E essa perfeição divina, ele pode agora, ao morrer, expressar a paternidade que está garantida com a sua maturidade espiritual e com responsabilidade. Por isso que ele enfrentou todas as coisas, inclusive a cruz, e saiu ressurreto, vitorioso. E a morte não tinha domínio em nem o mal e nem o inferno. Aí ele ficou com a chave, inclusive do próprio inferno. Muitos querem manter a sua vida psíquica, queridos, do velho homem adâmico, por muito tempo, e muitos querem até levar essa vida psíquica para a eternidade, porque acham que essa vida psíquica, ela foi feita para nós visualizarmos o contexto em que vivemos e expressarmos o Deus nesse contexto, mas a gente acaba se fixando a esse contexto do pó, como nós já falamos. A alma adâmica, ela tem uma tendência para estar subjugada à carne, ao pó. Mas quando você entende e compreende a obra vicária de Cristo, você agora, pela fé, assume uma condição de um filho de Deus, que não quer mais receber. Por ter recebido todas as bênçãos celestiais em Cristo, agora você quer ser uma expressão de doador. Então a vida psíquica adâmica não é para viver eternamente nessa condição, mas para ser vivida intensamente no tempo que se chama hoje, enquanto você vive aqui, sendo essa vida psíquica, como ele diz, transformada pela consciência de ser agora um filho de Deus, adotado em Cristo Jesus, como fala em Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 14, que eu vou ler na sequência. Razão de Jesus afirmar: quem quer manter a sua vida psique, a sua alma adâmica, vai perder a sua vida psique. Quem perder por causa de Cristo, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, ganhará a vida zoe, plena, e a eterna, aionion. Isso está em Mateus 16, 25, está em João 12, 25, está em Lucas 9, 24, Lucas 17, 33, e ele fala: quem amar a sua vida psique mais do que o próprio Cristo, não é discípulo dele, nem é um seguidor dele. Razão de Paulo pregar Jesus Cristo e esse crucificado. Por que Paulo pregava Jesus Cristo e a crucificação? Porque ele estava se referindo a essa condição de uma maturidade para enfrentar todas as coisas. Muitos, na realidade, não querem a cruz de Cristo, porque é um lugar de sofrimento, mas é onde expressa a essência do amor. Porque o amor é sofredor. Então nós precisamos entender, eu gostaria que os irmãos abrissem Efésios capítulo 1, eu vou fazer essa leitura que eu acho assim fundamental para nós entendermos tudo que nós estamos falando. Efésios capítulo 1, o versículo 3, diz assim, Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, toda sorte de bênçãos, todas ele já nos deu. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Antes dele falar, haja luz, o sangue de Cristo já era conhecido. Ele falou, é necessário cruz, haja cruz. Veja, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis perante ele, e em amor, ágape, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Veja, Deus já sabia todas as coisas, e que precisaria formar primeiro o homem natural, para depois vir esse homem para consumar a essência do que ele falou que assim eu faria. É um processo que está acontecendo na humanidade, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual era a vontade de Deus? Formar um homem que pudesse expressar a sua imagem e semelhança. Em Cristo Jesus, ele diz, isto está consumado. Isso aconteceu quando ele estava na cruz, por isso que ele fala, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Por isso que é muito importante que a nossa vocação, queridos, eu quero afirmar isso, ela é de natureza, como um filho de Deus, que nós somos predestinados para sermos isso, em Cristo por adoção, e não de ordem comportamental religiosa. Razão da palavra de Deus ser para discernir a natureza das coisas. Veja, quando Jesus já nasceu, já crescia nele sabedoria. Na sua alma ela era sábia, porque quem movia ela era o Espírito. Diferente de nós homens, quem move a nossa alma é a carne, é a terra, é o pó, como nós já vimos lá no Salmo 119, 25. Então ele discernia a natureza das coisas, e não para organizar as coisas. Jesus revela isso e nos mostra isso de uma maneira clara, porque ele é a pedra, a base fundamental de todas as coisas, e nós somos pedras vivas, edificados sobre essa pedra fundamental que é o Cristo. Por isso que ele chamou Pedro de Petra, ou Petros, de pedra. Por isso que ele fala, se eu ficar lá, as pedras clamarão. E é importante discernir a natureza. O que é a natureza? É a sabedoria das coisas. E para depois a gente colocar todas as coisas em ordem. Se eu não entender que eu sou filho de Deus, não adianta você fazer todas as coisas ordenadas para ser um filho. Não, você sendo um filho, você vai fazer a condição de colocar todas as coisas em ordem. Jesus foi perseguido, veja bem, rejeitado e até morto. Por quem? Pelos que representavam a ordem e não conheceram a natureza das coisas. Razão das promessas de Deus nos torna-nos agora co-participantes da natureza divina. Vou pedir para abrir 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4, para a gente fazer uma leitura. 2 Pedro, capítulo 1, 3, 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, veja a palavra, para que agora você torne participante, é participante com a natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo, inclusive das paixões que há na carne, que incita a alma. Então, aqui nós podemos ver que a razão das promessas de Deus é para que a gente seja coparticipante da natureza divina. E como que a gente é? Porque agora, aceitando Jesus Cristo, nós temos a condição de sermos chamados filhos de Deus, e o Espírito Santo faz o processo da santificação e nos leva a ter uma condição de perfeição. Isso é de completude, de maturidade espiritual. Então a visão física nos confunde quanto à aparência, queridos. É a visão física, não a visão do coração, a visão física nos confunde quanto à aparência, pois é parte do ambiente da ordem.
Porque você analisa e você compara e você chega a um resultado e uma conclusão. Espiritualmente não é assim. A semelhança não é de aparência, mas é de natureza. O que define o processo com responsabilidade é a presença de um fruto, porque nós somos fecundos para fecundar e gerar frutos, e não o comportamento para resolver ou conseguir acabar e concluir um resultado final. Não foi para isso que nós somos formados. Assim, o princípio construtivo de Deus, queridos, no seu reino, é pegar pedras vivas que nós somos e lapidá-las. E não um sistema religioso que pega o ser humano e amassa o ser humano e tritura ele para deixar ele com medo e transforma ele num barro e faz um tijolo e formata ele para uma denominação, para uma instituição. E não deixa ele se tornar um Cristo, um filho de Deus para expressar esse Deus onde ele se encontra. Tira ele do meio em que ele se encontra e faz ele ser um serviçal para a instituição. E não liberta ele da religião para que ele possa servir o reino aonde ele se encontra para expressar esse Cristo. Então, é comum você entender o que está dito lá no Gênesis, capítulo 11. Eia, reuniamos todos nós, façamos tijolos para edificar uma torre que alcança o céu. Sabe o que ele está falando aqui, queridos? Babel. Isto é Babilônia. Babilônia é exatamente o que os homens estão construindo. Tijolos. Façamos tijolos para nós. Eles não querem pedra, eles não querem a natureza. Eles querem tijolos que alinha e faz a formatação de todo mundo para ser igual. Não querem os diferentes, querem os iguais. Esse é o grande problema que eu já falei. A pedra é gerada de uma natureza, de uma pedra que está na natureza. O tijolo é formatado por uma ordem de interesses, querido. Por isso que a gente percebe que o homem quer edificar para si. E para isso ele precisa fazer o quê? Tijolos. Transformar pedras vivas, homens, em tijolos. Como nós trouxemos a imagem do terreno, quero concluir agora o pensamento. Ele diz lá em 1 Coríntios 15, como nós trouxemos a imagem do terreno, caída, afastada de Deus, agora em Cristo Jesus, esse menino que nasceu, e esse filho que nos deu, que é o Filho de Deus, o Cristo, ele quer agora que esse Cristo seja plenificado em nossos corações e que a luz brote agora para expressarmos de novo a imagem e a semelhança de Deus, segundo o propósito e a vocação que ele pediu para que cada um fizesse. Para sermos espíritos agora vivificantes, e não apenas alma vivente. Alma vivente que interessa as coisas para si, mas espírito vivificante que coloca a sua alma a serviço do outro, para que o outro possa, olhando para você, ver na sua forma santa de viver e perfeita, ver a expressão de Deus, como Jesus assim o fez com os seus discípulos, quando perguntaram, mostra-nos o Pai. Ele falou, olha para mim. Enquanto a alma dos homens expressa fraqueza, a alma de Jesus, ela expressa franqueza, isto é, verdade. Vou repetir. Enquanto a alma dos homens expressa fraqueza e quer poder para encobrir isso, porque ele quer ser reconhecido, a alma de Jesus expressa franqueza, verdade. E ele abre mão de tudo isso para expressar esse Deus. É muito interessante nós entendermos essa verdade. Jesus é sensível, muito sensível. Ele é sincero e é também sensível. Ele tem esse equilíbrio pleno, por isso que ele tem paz na sua alma. E o que é interessante é que ele tem domínio próprio. E o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Tem gente que quer ter domínio próprio na força da sua alma e da sua carne. Não tem. Tem por algum tempo. Mas o domínio próprio, em que você controla pensamentos, palavras e ações, só pode vir quando o Cristo estiver em você
e também o Espírito Santo. As emoções não dominavam Jesus. Ele sentia elas, mas ele não estava sujeito a elas. Elas que sofriam a ação dele sobre, mas não sujeitavam ele a nada, porque ele era santo, separado. Ele não se deixou dominar pelo medo, não perdeu o foco da sua missão, da sua vocação, e diz, e venceu o mundo com aquilo que ele fala que a gente vence, com a nossa fé. A sua alma estava em paz, estava sempre acima das circunstâncias que ele enfrentava e situações. Por quê? Porque ele era santo e ele era perfeito. Por isso que ele disse para nós, sede santo, porque nós temos que restabelecer aquela imagem que foi perdida. A gente era, mas perdemos. Conheçam Deus, nós perdemos, reconhecemos só Deus. Agora nós temos que conhecer o amor de Deus. E ele falou, sede perfeito, como Deus é perfeito. Ele não está falando a não ter imperfeição, ele está falando ser completo, como Cristo é. Para isso, nós fomos formados, para sermos como Cristo. O zelo de Deus ardia nele, ardia em Jesus, mas ele nunca reagia, ele sempre tinha ação em amor. Por isso que ele derrubou a mesa dos cambistas, soltou os animais. E o que é interessante, ele não fez isso assim de pronto. Ele demorou um dia para fazer essa ação. Ele voltou para Betânia, e depois de um dia ele voltou, fez um chicotezinho, um azorrague, mas quando ele chegou lá, ele perguntou, de quem são essas pombas? Tire-as daqui. Porque se ele solta a pomba, ele praticava a injustiça. Então ele fazia atos bem pensados. Não tinha, assim, um ímpeto de reação. Não tinha de ação. E o que ele tinha a maior aversão era a hipocrisia. Porque o pior vício que um ser humano pode ter é ser hipócrita. Qual a diferença de hipocrisia e de mentira? A mentira, queridos, acontece a nível intelectivo, alma. Para mostrar o que o outro, ou que a gente gostaria de revelar, que o outro pode ou não pode, que a gente é ou tem dificuldade até para ser. Então a gente mente. Mas a hipocrisia é a mentira presa no espírito. Isso Jesus abominava. Ele experimentou no Getsemane 3 coisas. Getsemane, ele experimentou 3 coisas. Como também no Calvário, ele experimentou essas 3 coisas. Para encerrar. Ele experimentou o medo, mas sem ficar deprimido. Ele experimentou o horror, sem turbar o seu coração. Mateus 27, 46b. Ele enfrentou a tristeza sem desanimar. Mateus 26, 38. Quando que ele enfrentou o horror? Quando ele teve que dizer assim, Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi tão longe para revelar a Deus. Foi tão longe. Ficou tão longe. Mas Deus estava tão perto que ele entregou depois o seu espírito a Deus, disse, nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Ele só usou a palavra Deus para Deus uma vez só, Jesus. Quando o pecado veio sobre ele. Ele falou, quanto me angustio até aquele dia que eu seja batizado. Com aquele batismo, que batismo? Do pecado da humanidade sobre ele. Naquele dia, ele não falou Elohim, ele falou Eloi, porque parte do divino era ele aqui na terra. E o Espírito Santo estava com ele aqui na terra. Por isso que ele fez essa afirmação. Mas naquela hora, o Espírito de Deus não podia estar nele. E ele sabia que ele perderia a comunhão. Por isso que ele sofreu e suou sangue no Getsemane. Mas ele não desanimou. Ele não turbou o seu coração. Ele não teve depressão. Venceu, porque ele estava em comunhão com Deus. O que ele está querendo nos ensinar é para que a gente volte a ter a comunhão com Deus. E tendo a comunhão com Deus, a gente vai poder vencer todas as coisas. E ser mais que vencedores, porque a nossa alma vai ser fortalecida para enfrentarmos todas as coisas. Quando a palavra de Deus estiver em nós, o nosso espírito, ouvindo Deus, falará a nossa alma. E a nossa alma descansará. Como uma criança que não quer nada no colo da sua mãe. Não quer mais mamar a teta. Ela quer apenas o colo da mãe.
a nossa alma vai ficar tranquila. E a nossa carne e o nosso espírito vão agir plenamente, e os três juntos, vão estar íntegros e esperando a vinda do Senhor para nós encontrarmos com Ele e falarmos: Senhor, nós fizemos o que nós pudemos fazer do que nós achamos que o Senhor assim desejava. Ajuda-nos na unção do Teu Espírito, ajuda-nos em nome de Jesus a enfrentar e sermos mais que vencedores pela fé, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar uma música e depois eu vou estar orando. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um domingo que pudemos iniciar com o nosso culto, em louvor, em adoração, em leitura da Bíblia e em recebermos o ensino da Tua Palavra. Assim iniciamos a semana buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo da nossa vida, e colocamos, ó Deus, todos os nossos familiares, todos os nossos queridos, debaixo da Tua mão, da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua proteção, livrando-os de todo mal, de toda influência do mal. Ó Deus, protege os nossos netos, os que são crianças, livra-os da influência desse mundo maligno e que eles possam crescer conhecendo a palavra de Deus, conhecendo ao Senhor Jesus. Ó Deus, e se tem algum querido nosso que ainda não tem essa experiência de crer em Jesus, de aceitar o sacrifício de Jesus, ó Espírito Santo, toca, Pai, porque é só o Senhor que pode transformar corações. E nós te agradecemos pela fé, pela salvação, e que possamos perseverar até o fim. Abençoa, Senhor, a todos que estão ouvindo, a todos que ainda irão ouvir. Fica conosco, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. No próximo domingo é o dia de Natal. Nós estaremos aqui com o nosso culto matinal dominical, se Deus assim o permitir. Amém.